Um garoto de 13 anos, o padrasto dele e outro bandido foram presos no início da noite de ontem em Suzano, na Grande São Paulo. O trio, que estava com o carro roubado, se preparava para assaltar um estabelecimento comercial quando foi surpreendido por policiais militares. A prisão aconteceu no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados aprovou que seja dobrada a pena para marginais que usem menores em seus crimes. Se estivesse em vigor a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, em discussão no Senado, o déficit de vagas nas prisões do país aumentaria em 11 mil. Essa é a estimativa de adolescentes dessa faixa etária que hoje estão isolados da sociedade. O déficit prisional hoje no país é de cerca de 140 mil vagas. Juristas e advogados pedem uma discussão serena sobre a maioridade penal. Alguns dizem que a mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente resolveria o problema da suposta impunidade dos menores. O assassinato brutal do menino João Hélio, no Rio de Janeiro, com a participação de um menor de idade, reacendeu a discussão sobre a maioridade penal. Quem tem menos de 18 anos de idade pode responder pelos crimes que comete? Esta semana, o Congresso começou a votar medidas para combater a violência, mas a maioridade penal foi adiada para o dia 28. Além das divergências sobre a possibilidade de se reduzir a maioridade penal no Brasil, os especialistas ainda discutem se a regra que está no artigo 228 da Constituição pode ou não ser alterada. Há uma corrente que considera a maioridade penal, isto é, a fixação deste limite de 18 anos, uma garantia fundamental. Mas ela não é uma garantia fundamental, é apenas uma referência de faixa etária que está estabelecida na Constituição, porque já estava estabelecida antes no Código Penal, que é de 1940. Hoje no Brasil, jovens de 12 a 17 anos estão sujeitos a punições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os maiores de 18 anos ao Código Penal. A polêmica gira principalmente em torno do tempo da pena. Um adolescente infrator fica no máximo 3 anos preso, independente da gravidade do crime. Mas um debate nessa linha de tentar de se rever talvez o sistema de responsabilização dos adolescentes é um debate mais racional do que o debate para o rebaixamento da maioridade penal. Eu acho que nesse debate inclui até, eventualmente, se esse sistema de responsabilização dos adolescentes ele não é eventualmente mais eficiente, mais justo do que o sistema de responsabilização dos adultos e até se pensar num aumento da idade que a pessoa fica submetida a esse sistema. A situação do menor varia muito de país para país. Há alguns onde a responsabilização começa aos 7 anos e daí em diante. Mas segundo o último levantamento da ONU, de 57 países pesquisados, apenas 10 adotam idade menor do que 18 anos. E alguns aumentaram. Alemanha e Espanha, por exemplo, subiram de 16 para 18 anos. Há casos extremos. Em alguns estados americanos, o jovem pode ser até condenado à pena de morte. É por isso que alguns juristas defendem que cada caso seja analisado independente da idade. O que deve prevalecer é a intenção, o tipo de crime e a capacidade de quem cometeu.